Meu povo, eu vim agora resolver de destrinchar essa história com vocês. Eu, tu e vocês e o louro. Vou colocar aqui a câmera, deixando bem à vontade. É tudo improviso, eu não sei o que eu pretendo falar, mas a gente vai fazer isso como meditação, uma forma de deixar fluir o pensamento e deixar chegar a alguma conclusão, testar o nosso conhecimento, a nossa vivência. E é isso, galera. Eu posso dizer que ontem eu fui receber um passe para bloquear as energias diante da minha mediunidade. As intenções boas ocasionadas pelas outras pessoas, elas tendo orgulho da gente, satisfação, tendo bom pensamento, isso atrai coisas maravilhosas. E assim como quando a gente maldiz de uma pessoa, fala mal, fofoca, então a minha vida ela foi a aceitação desse tipo de pessoas que estavam ao meu redor, por não ter opção, de criança ter que compartilhar e nunca aceitar, né? Nunca fazer a mesma injustiça, aprender com eles, mas não ter opção porque é familiar. É um defeito que eu vi acarretar larvas astrais. Essas larvas, elas trouxeram doenças, trouxeram algumas dificuldades para a vida dos filhos, dos familiares. E essas pessoas, elas não têm noção, né, nem da maldade que elas estão causando. Elas se acham, na realidade, é como um pai de família que começa a fazer academia e esticar o peito. O peito dele vai esticando, vai ficando, né, ele vai ficando mais forte. Galera, no meu caso, eu pego o pano, coloco nas minhas costas, eu fecho o meu peito para tirar o vento caído, para poder diminuir as dores, né, que a gente recebe diante do trabalho que exercemos. Então são coisas diferentes, certo que acredito que o fisiculturismo ele é necessário, né? Mas eu não tenho tempo para malhar esse músculo. O único músculo que eu tenho necessidade nesse exato momento, além do trabalho que eu já faço diário, né, é o mental, é o músculo da cabeça que eu preciso estar exercitando para poder fazer esse trabalho melhor de diálogo que eu estou fazendo com vocês agora, sendo algo explicativo, fazendo isso com o poder do magnetismo de atrair vocês para a minha atenção, né? Existe vários outros exemplos, é uma faculdade na realidade, mas a gente não tem cursos disponíveis, né? Tem apenas a teologia e a filosofia para comprovar. E diante disso, é um novo estudo, uma nova possibilidade. Então, eu não preciso de diploma nesse exato momento para exercer o que eu estou fazendo, certo? Que seria muito importante, faria uma diferença, daria um mais, né? Mas tem muitas pessoas que estão capacitadas com diploma e não faz a metade do que eu estou conseguindo fazer agora, que é o diálogo, né? É a vivência, é a prática. Eu passei os 5 anos da minha vida com o diafragma bloqueado. Ele começou a bloquear
quando as pessoas que não tinham razão começaram a gotejar ou gargarejar, bloqueando essa possibilidade, me tirando a voz, né? E ela também se torna espiritual. Pelo menos no meu entendimento, no meu conhecimento, eu fui me limpando. Mas como assim? Existem várias maneiras para se limpar. Primeiro, a minha voz, ela era com uma atenuante aguda, porém tinha uma bola na minha garganta. Essa bola, ela se transformava em mucosa, aonde era um problema de refluxo de pH. Então, quando eu comecei a mudar o meu pH, né, que já é muito importante, como é que muda o pH? São os pensamentos. Quando a gente muda o teor do nosso pensamento, tirando os vícios de linguagem, vício de repetição, né? Quando a gente consegue sanar e equilibrar, ele traz essa clareza. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Recebendo o passe. O passe, ele é essencial, né? O mentor, ele vem até a sua presença, você faz a oração para que ele compareça, e daí você faz o passe. Eu posso aplicar passe em mim mesmo? Posso, é óbvio, né? Eu posso encaminhar um espírito que não se encontra aqui mais na Terra, que ele chega próximo a mim, eu começo a sentir um sentimento de culpa, ou de medo, ou de depressão. Isso acontece do nada. Não, isso está errado. Isso acontece com acho que quase todo mundo hoje em dia, mas elas não têm noção que é um espírito que na realidade, ó, eu não consigo ter a visão, eu tenho a audição. Minha audição, os meus guias, eles comunicam 24 horas comigo. Eles foram quiumba, eles foram espíritos decaídos. Eu falo decaídos não, tira essa palavra, zombeteiros decaídos, né? Aonde se elevaram diante das minhas ações, onde eles já não me perturbam mais e decidiram continuar. Isso pode ser por uma dívida de vida passada, pelo um ato que eu tenha cometido, uma injustiça. Isso pode ser a aprovação que eu pedi a Deus, né, para poder ser uma pessoa melhor, né? Isso pode ter sido o meu livramento, porque se eles não tivessem aparecido, eu estava com a vida frouxa e vivendo no meio da rua, correndo perigo. Então eu fui cuidar da minha mediunidade. Eu passei 5 anos recolhido para poder melhorar como pessoa, e quando eu saí, porque eles me botaram numa situação onde eles ameaçavam a mim e a minha família, ele estava botando ameaças à pessoa que eu convivo. Então eu tive que começar a encarar essa possibilidade junto com ela. Então eu comecei a sair para o trabalho, deixando ela na porta do trabalho, e 2 ruas depois era a casa do meu pai, onde eu ia para o trabalho com ele. Foi assim que eu conheci a Casa Teresa de Dávila. Lá eu expliquei toda a situação que eu vivenciei, passei para a coordenadora da casa. Ela me pediu o segredo naquele instante, porque a gente ia começar a fazer um tratamento. Eu fiz o tratamento, né? Eu participei de mesa mediúnica, completei o tratamento lá e comecei a trabalhar na caridade, entregando lanche na mão de cada senhorzinho, fazendo um trabalho de social, de melhorar como pessoa. Isso fez a diferença na minha vida. Eu sou muito grato, mas tem um porém. Sempre existiu, principalmente pelo ato que aconteceu, né? Um ar de pé atrás com a minha pessoa, principalmente por eu ser médio, eu sinto tudo.
Isso eu senti ontem, com as pessoas que têm um poder bélico maior, né? Tem aquele olhar de diferença, né? Pela questão de classe social. E mesmo que não me afete, né? Eu sinto. E aquelas pessoas, mesmo que ela também tente ser espírita, elas podem ser ter mediunidade, mas elas não são tão perfeitas quanto dizem. E eu ainda prefiro continuar sendo a pessoa que eu escolhi ser. Então, para mim é mais gratificante a observação do fato da pessoa achar que é superior pela questão da classe social, mas que na realidade ela é uma mera, né, mulher, né, que sangra, que sente dor, que passa por dificuldades para ter aquilo, que se sacrifica, né, e ela tem o mesmo direito que eu. Então não muda nada, a gente sofre do mesmo jeito, só que o sofrimento dela é muito maior nessa ocasião. Mas entre a questão de aprendizado, eu não troco meu aprendizado e meu adiantamento por isso, porque foi daí que eu vi que ali não tinha caminho, né, e fui para Casa Branca. Na Casa Branca eu comecei a ter uma limpeza mais profunda, feita com castiçal, passando no meu corpo. Depois daquilo a gente tinha conversa com o preto velho, né, o conselho daquilo que estava acontecendo, sempre batia, sempre, né, são casos que a gente, do jeito que a gente está sendo testado, a gente testa também. Então sempre tinha um ligamento, tinha a resposta correta. Então fazia com que eu voltasse àquele ambiente e eu tentava chegar mais cedo para poder dar uma varrida, estar presente e ter aquele contato com todo mundo da casa e as pessoas gostarem da minha presença, sem saber quem eu era, né? E depois de 2 anos também, fazendo um ano e meio, 2 anos, não foi menos do que isso. Depois de 2 anos que eu cheguei, primeiramente, cheguei a pé, né? E diante das aprovações, Deus me deu um carro para poder chegar até lá. Eu fui observando as evoluções da vida. Eu fui observando que estava dando certo, né? Tudo bem. Quando a gente chegava na Casa Branca, a gente já fazia várias orações junto para poder ser atendido, né? Então já trazer aquela limpeza, você saía de lá renovado, né? Então eu estava servindo na segunda e na quarta. Mas o que acontece? Toda vida que eu ia na Casa Branca, eu pegava na casa de Exu, botava as mãos, fazia o meu pedido e ia lá no Seu Zé, fazia oração também, fazia consagração. Como vai ver, eles me botaram primeiramente, né? Primeiro apareceu, eu vou contar a história hilária da menina que apareceu entupida de remédio. Ela tinha bebido alguma coisa e tinha tomado alguma tarja preta. Eu estava na parada do ônibus na Washington Soares para poder pegar o ônibus para poder ir para Casa Branca. Quando menos espera, aparece essa menina me pedindo um cigarro. Eu, opa, tudo bem. E ali eu vi a forma dela, a fala dela alterada, né? E ela puxava o assunto, falava uma coisa que não tinha nada a ver. Muito bonita, por acaso. Porém, eu estava a serviço do que eu estava fazendo. Eu estava com a intenção de ir para casa de oração e de exercer a minha função, né? Tirar o aprendizado daquilo. E fiz o convite a ela, perguntando se ela queria ir comigo, né, com todo respeito, e eu pagava a passagem dela. Aí ela só não faça nenhum mal comigo. Eu, não vou fazer nenhum mal não. E aí a gente foi.
chegando na casa de oração, essa menina estava indo para academia, só para você ter uma ideia. Chegando na casa de oração, ela, gente, eu vou só aqui no banheiro e já volto. Ela trocou a blusa que ela tava, blusa de manga, ela botou um top. Todo mundo ficou olhando para ela. E nisso ficou uma impressão, né? Até que eu pudesse explicar para o pessoal da casa que eu vi aquela menina no meio da rua, que eu tinha levado, né? Foi uma aprovação dos guias daquela casa para saber qual era a minha intenção. Ela voltou, para você ter ideia, ela foi tentar ser atendida, como ela estava só de top. Na hora que ela passou pela defumação, ela tentou passar pela tenda, ela desmaiou, né? E nisso levantaram ela, aí esperaram um pouco, tentaram de novo, ela desmaiou de novo, né? Aí o pessoal alertaram para que ela não fechasse mais os olhos, e aí foi a hora que ela conseguiu ser atendida, mas ela disse que não entendeu nada, porque ela tava passando mal, estava nervosa, começou a se tremer. E eu tinha percebido logo de cara que o problema dela era espiritual. Por isso que eu tinha feito convite a ela. E por isso que a espiritualidade me fez aquele teste naquele exato momento. Então eu levei com toda sanidade, sem nenhum tipo de pensamento maldoso. E foi isso, né? Ela foi atendida, voltou, fez o tratamento durante as 3 semanas e sumiu. Na segunda vez que ela voltou, ela veio parecendo uma enfermeira, toda organizada, né? Mas quando foi na terceira vez que a gente foi, eu fui com a mulher foi comigo, né? E aí ela sumiu. Foi assim, né? Eu passei a primeira aprovação porque a casa é de Sete Navalha. Sete Navalha é Dona Maria. Ninguém brinca com Dona Maria. Se você promete alguma coisa para ela, cumpra, porque ela cobra. E ela pode ser tão boa quanto também tão ruim. São entidades. Ninguém mexe, ninguém brinca com o guardião, né? Eu falo brincando, eu tenho intimidade, né? As pessoas me condenaram muito por eu ter abrido minha boca e falado palavrões, né? Mas foi a única maneira que eu tive de chamar a atenção naquele exato momento, porque eu sei muito bem usar o palavreado para cada sentido, né? Assim como eu estou conversando normalmente com vocês agora, diante da situação que eu tive que passar, diante da minha última aprovação, eu falei muito palavrão, saí com muita maldade, porque eu vivenciei a maldade, mas jamais iria fazer essa maldade de verdade. Estava precisando me realinhar, estava com muita informação. Então, voltando ao assunto que eu estava dizendo, que é o que importa, passei pela aprovação dessa menina na casa de oração. Continuei meu ano, só que a espiritualidade ela me impediu desenvolvimento. Como assim? A espiritualidade te pediu desenvolvimento? Que queixa é esse? Está inventando coisa? Não. Apareceu uma pessoa na oficina chamada Jaqueline. Ela morava de frente à oficina. E aí a gente trabalha com 2 gêmeos que se chama Cosme e Damião. E nisso ela foi fazer o serviço. Aí eu brincando, não, eles são os herês, são... Ela, herê? Eu sou devoto de Cosme e Damião. Eu sou da Umbanda. Aí eu, é? Aí a gente começou a trocar informação. Foi ali, pá, começamos a conversar, pá, conversa vai, conversa vem. Aí a gente firmou de conhecer a casa que ela participava, e eu ia conhecer a casa que ela participava, e ela ia conhecer a casa de Teresa de Dávila. E ficou assim, acordado, né? Quando menos espera, eu comecei a fazer um tratamento no Septia. Esse tratamento ele foi de constelação familiar. Eu fiz 7, 8 sessões, aprendi com um dos mestres que foi o que trouxe a constelação familiar para aquele local, né, o Mesquita,
e ele é muito sábio, né? Ele tem um conhecimento muito evoluído, assim como o Saulo Calderon, tem o Mário, que o Mário ele é aposentado da Rota, mas o conhecimento dele, né, isso não é podcast, eu vi, o canal foi tirado, eu aprendi a assistir os anos todos durante as entrevistas e aprendendo com eles, com os babas, né? Então teve um caminho, assim como a didática de livro, teve um complemento. Eu me considero um ser bem híbrido dentro do conhecimento e dentro da agilidade do que eu faço, né? Eu sou pequenininho, mas isso me faz ter uma flexibilidade, né? Assim como as pessoas que são muito altas, elas têm uma lentidão mais acoplada, né? Diante da distância. Então são vibrações diferentes e a gente baixinha é igual ou não. Ah não, tu de novo não, mano. Ataque perturbando, ah não. É tipo isso, é ou não, velho. A gente é meio assim, meio que imperativo, né? Pronto, vamos falar agora de psicologia. Se fosse na psicologia, eu sou um autista imperativo. Só se for. Imagina, eu uso a mente, e ao mesmo tempo consigo ter a flexibilidade de ser uma pessoa que não para de pensar. Então, vamos olhar isso na questão da espiritualidade, galera. Na divindade também é isso, né? Então, fica uma questão onde está se agravando essa rotulação que eles denominam pra gente, mas o que eu entendo, né? Um espírito, ele deixou a matéria, ele tem a opção de viver no paraíso, no canto de origem dele, que se chama paraíso, porém ele tem que passar pela desmaterialização. Essa desmaterialização todos vão passar, né? Como essa desmaterialização? É deixar os prazeres, o sentir o gostinho da comida que você sente, da comida que você gosta, dos desejos, né? O que é que esses espíritos fazem? Eles se encostam perto de você, né? Então, se ele se encosta, ele sente o teu prazer na cama, ele sente o teu prazer no banheiro, né? Ele sente a tua aflição junto contigo. Ele causa isso pra ti quando tu merece, dependendo do teu pensamento. Tu não consegue mentir pra ele, primeiramente. Antes de tu pensar, ele já sabe o que tu vai pensar. Então, vamos lá, né? Então, vai se aproximando esses amiguinhos. Pelo menos espero que tu tá com legiões, mano. Isso pode ser o cachorro que tu alimenta. Pode ser bom ou ruim. Cada um tem os seus, né? Principalmente quando a gente está dentro desse elo, fazendo um decreto, orações, se elevando dentro da casa espiritual. A gente puxa pra gente, quer queira ou não, né? Se a gente vai no canto onde tá tendo festa movimentado, a gente está puxando esse serzinho, né? Quanto tempo eu não vou numa festa? Não vou para um show. O canto que eu vou é uma consagração que custa de 880 a 220 reais, que é consagração com os índios originários. Aí sim eu sinto tudo, o que eu sentia só quando eu tomava medicina, eu estou sentindo agora, né, sem tomar nada. Primeiro, eu botei a proteína no meu corpo. Mediunidade é dada como uma proteína que é encontrada dentro do seu corpo. Essa proteína, ela
ela, como é que eu posso explicar? Ela te dá uma acessibilidade. É como se fosse uma fenda. Tem uma palavra. É uma fenda, velho. São portais, buracos de minhoca, né? Que você começa a ter acesso. Isso você pode ter quando você dorme, né? Você dormindo, você tem o cordão umbilical que ele vai se esticando como um balão e você começa a ver as coisas melhor lá do alto. Você não é atacado pelos que estão aqui na Terra. Aqui na Terra, os que são mal, eles não voam, eles não têm, né? Porque o conhecimento deles estão bloqueado e eles estão fazendo apenas maldade. Então você se eleva, se chama cordão de prata, cordão de ouro, você vai se elevando para poder ter essa abertura de olho, de visão, essa arte que é dada pelos artistas, os pintores, os músicos, os escritores, os médios, né? Se você vê todas essas pessoas que participam hoje da arte, elas têm uma facilidade de aceitação, né, desse caminho que eu escolhi para minha vida, né, e foi uma boa escolha. Mesmo que a gente seja uma minoria, a gente é selecionado, né, e mesmo que seja injustiçado, a gente tem o nosso valor, tem as qualidades. Deus vai dar capacidade para que a gente mostre que é totalmente diferente do que eles falam, do que eles dizem. Eles não chegam nem à metade do que a gente faz. E tudo isso está servindo para quando eu voltar para o meu local de origem, porque isso aqui é passageiro. Se eu não aprender os decretos que eu vim aprender aqui, como é que eu vou ajudar alguém lá quando eu chegar do outro lado lá? Como é que eu vou trabalhar na casa que me ajudou tanto? Como é que eu vou ajudar o meu irmãozinho que me ajudou, que estava observando, sabendo que eu estava seguindo o caminho correto e não deixou nenhum um maligno me atacar e me causar mal, porque ele vai depender de mim para quando ele estiver em terra, eu proteger, fazer oração por ele, fazer proteção. Então, existe uma troca. Ninguém está fazendo isso de graça não, filho. A gente está evoluindo, a gente está sendo casal, não só com o companheiro que está do lado da nossa vida. A gente está sendo companheiro com aqueles que a gente não enxerga, mas que eles enxergam a gente, né? Então já é para chegar com esse pensamento, os espíritos que não querem nada disso, eles se afastam. Porque assim chegam os protetores, chegam os benfeitores, eles vão te ajudar a evoluir na tua vida. Eles vão fazer tu pessoa de verdade, eles vão ser exemplo, vão te tornar exemplo, para que aqueles que falavam mal de ti tenham vergonha. Por que Judas se matou? Porque a gente viu tantas pessoas, né, causando tragédia nos países de primeiro mundo, né? Mas são sentimentos que elas têm da injúria que elas já causaram um dia, e quando elas conseguem começar a enxergar que aquilo está se transformando, primeiramente ele se transforma em agonia, ele se transforma em inferno. Então ela vai começar a passar por aquele processo também, e muitas pessoas tiram as suas vidas, principalmente quando vê outras felizes, e principalmente quando a gente tem um mundo que você só cresce se você pisar na cabeça dos outros. Então, é triste. Agora, ter essa noção com 37 anos de idade é considerar que eu me aposentei, mas sem precisar estar recebendo o INSS, porque eu me aposentei sabendo que o meu preto, o meu velho, ele está mais atualizado do que os novos. Ele está fazendo aquilo que nem meu pai nem minha mãe estão fazendo. Eles estão me fazendo gente. Eu tô proliferando, florescendo. Eu tô
dentro de uma vibração onde eu preciso conhecer e observar pessoas igual a mim. Eu preciso evoluir. Eu preciso, vamos dizer, encarar agora. Agora eu estou pronto para fazer um Enem, para tentar fazer um concurso, para poder falar sobre pH, fenotipo, alelo, falar sobre as dificuldades do magnetismo, de como hipnotizar uma pessoa, de como usar as ferramentas corretas para tirar uma dor, né? De como usar uma erva para poder influenciar em um banho, para poder ajudar uma pessoa que está passando por uma gripe, está passando por uma dor. E isso meus avós tiveram no passado. A gente é reprimido pelos próprios familiares que dizem que a gente é demoníaco. Demoníaco é o buraco doido da gia. Porque essas pessoas que acusam a gente já causaram mal e continua causando, né? Pelos atos e não enxerga. Não tem valor. Para mim, ela pode ter dinheiro, mas valor para mim, não existe valor. O que ela conquistou é a vergonha pro resto da vida que ela vai carregar diante do que ela vai ter que ser, né? Se ela acordar, né? Porque muitas vezes eles morrem como porcos. São pessoas que não estão nem aí, andando e cagando. Então, eu tenho na consciência que minha mão tá limpa. Eu nunca derramei sangue, eu não precisei me vender, né? Eu não traí meu país, que é importante, mesmo diante de toda a dificuldade. E como é que tem a ver trair teu país ser um desertor? Tem tudo a ver. Meu país é o regente do meu orixá, é o Amazonas, é o Brasil, é o Ceará, é o Nordeste. Se eu tô aqui é porque tem um objetivo. Se eu não viajei para fora é porque Deus sabe. Assim Ele me mostrou que, primeiramente, se a Rússia deixar de fornecer gás para a Europa, ou então caiu um meteorito, sei lá como é que se chama, meteoro, que acaba com toda a tecnologia, a vida na Europa está acabada. Os únicos locais que dá para tentar continuar são os países subtropicais, são tropicais, né? Então, aqui a gente tem a vantagem, primeiramente, de ser um local onde nunca vai acabar pelo o clima. Pode acontecer os finais dos tempos, pode eles usar a tecnologia, a manipulação de água, de chuva, enfim, de vento, cerne, né? Existe, né, tecnologia já avançada para isso, né? A questão das usinas nucleares, pode ser o que for, mas a gente está protegido pelo Amazonas, não tem uma bomba aqui no Brasil, entre aspas, né? Comparado aos outros países, estão tudo subterrado de bombas nucleares. Quem atacar primeiro ganha. E a gente está o quê? Está entre esses países, né? Por quê? Porque a gente é capital. A gente está fazendo movimento de giro. Não dependemos só da gente. É por isso que Dom Pedro II não criou como a Europa a questão dos estados e países. Se a gente vê uma distância, eu fui para a França 2 horas de viagem da Alemanha, né? Minha mãe foi conhecer a Itália 4 horas de viagem. Isso é a mesma coisa eu sair daqui e ainda continuar no Nordeste. Então, enquanto Berlim 10 horas de viagem,
12 horas de viagem. Então tem que ver a questão do mapa, porque Rastatt fica no lado de Frankfurt. Frankfurt fica totalmente longe e ali já fica com fronteira com a França. Então também tem esse o motivo e o porém. Mas é como o Brasil. Você vai pegar uma viagem para São Paulo, é 3 dias, velho. E a Europa em si, ela não chega aos pés. Cada país tem 87 mil, 90 mil habitantes. Eles estão precisando proliferar, né? De ter uma quantidade maior de pessoas. Só que essas pessoas, elas não querem ter filho. O governo paga para que elas possam conseguir aumentar a população. Mas primeiramente, vamos lá, existiu vários mecanismos de guerras. Esses mecanismos, eles foi o Aedes aegypti, né? Eles foram usados como mosquito, ou frio. Existiu vírus, assim como a gente está vivendo nesse exato momento, e sempre existiu, que foi o que contaminou os índios no passado. E diante desse vírus, existe um vírus chamado adenovírus, que ele foi usado dentro das guerras. Esse adenovírus, ele é aplicado hoje dentro da vacina de sífilis, e ele também é um patógeno que está dentro. Na verdade, ele é um regente, ou seja, ele protege. Então ele tem as células mortas, né, para poder trazer essa proteção, e é como um corticoide. Você toma o medicamento, mas ele causa problema no osso. E aí muita gente na Europa, acontece que de tanto adenovírus, ou então de estar cruzando com a mesma espécie, com os arianos, né, por eles acharem que existia uma raça superior, eles acabaram falindo aquela genética. Ou seja, eles trepam, mas são tudo bruxo. Como é que eu posso falar? Eles nem sentem vontade, na verdade. Passei mal lá. O que eu posso dizer é que eles são goro, né? Eles não, os espermos, as nadadeirazinhas estão cortadas, eles não conseguem nadar até o óvulo. Então, mesmo que eles tentem, mesmo que dê uma possibilidade de família, de ganhar dinheiro, eles não estão conseguindo aumentar aquela população. Então, primeiro, o motivo da guerra, do que a gente está vivendo hoje, foi uma tentativa, porque só assim, para crescer uma população, né, com as aflições, e é comprovado cientificamente. Mas a questão da Europa e da China, a China ou a Ásia, eles têm esse âmbito por ter uma alma, um espírito, ou uma entidade, ou um país que está desenvolvendo ou desenvolvido há muito mais tempo. Então eles têm uma alma envelhecida, assim como a Área 25, onde criaram um castelo para os ratos, e os ratos ali começaram a proliferar, até que eles ficaram inférteis, criaram gangues, dominavam territórios, comiam outros ratos, fazia a dança da morte, os rabos todos entrelaçados, fazendo assim um círculo de rato. Então não tinha como outro rato sozinho ganhar aquela batalha. Eles dominavam do jeito que eles queriam. Por isso que as ratas deixaram de ter outros ratos. Elas não quiseram, não tiveram mais interesse em relação, porque elas eram forçadas da forma que era para ser forçado, pelo medo, pelo plasma do medo, né? E assim nascer aqueles monstros. Para você imaginar, imagina um rato com aquela cara
horrível, parecendo do demo. É por isso que o homem tem esse conhecimento, essa arte, diante da percepção das vivências das outras pessoas. Imagina, você está tendo essa visão. Se um rato faz isso, imagina como é que seria o ser humano. A feição, você já viu como é a cara de uma pessoa má, de verdade, que causou, né? Eu posso dar vários exemplos, né, desses famosos que puxaram cadeia, o como eles ficaram, ou a forma como eles estão, né? É fato. Mas antes eles tiravam plasma pelo medo, né? E eles eram bonitos, eles tinham aquela fisionomia. Isso aqui é um perigo para mim. Vou dar um maior exemplo possível do perigo. Eu tenho um exemplo, João de Deus. João de Deus, ele conseguiu montar casas de oração, ele curava de verdade, ele tinha a bênção dos espíritos, dos orixás, né? Até que um dia ele começou a fazer coisa errada. Ele tinha casas nos Estados Unidos, atendimento lá, que funcionava, estava funcionando tudo direitinho, mas maldita hora que ele caiu na tentação. Por quê? Quem trabalha com o público, né, tá prestigiando. Eu tô aqui me demonstrando, me amostrando para vocês. Isso vai dar o quê? Excitação. Eu vou me excitar. Pode ser para eu poder dialogar da forma correta, para que eu venha chegar no ápice do que eu estou fazendo, para que eu flua bem diante das palavras, que eu use a minha dicotomia, que é o balanço, para que eu seja uma pessoa melhor. Se eu errar, usar com a pessoa errada, meu irmão, isso vai se transformar no pior demo da tua vida. A pior provação. Ele está passando pelo, não sei, a forma que ficou oculta, também ninguém foi procurar, não quero saber, mas a reputação dele acabou. No momento que ele usou o prazer carnal com benefício próprio. Por isso que dentro de casa, com a pessoa que eu me relaciono, eu me cobrei muito, porque a gente é atentado. E se a gente não tiver apoio dentro de casa, né, a gente é atentado lá fora. A gente perde a aprovação. E assim eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a impor regra, ou é do meu jeito, ou não vai existir mais. Por quê? Porque o jeito que eu passei pela desmaterialização, que é o quê? Ficar sem. Assim eu fiz com cigarro por mais de 40 dias. Eu fiz por 70 dias no total. Que eu fiz 40, depois fiz 30. Fiz a quaresma e passei 30 dias sem fumar. Então se eu conseguir passar esses 70 dias, eu já consigo saber que eu consigo, né, desmaterializar e não ficar doido de verdade. Mas uma pessoa que está tão materializada, ela não consegue te escutar. Ela não vai saber o que vai fazer. E isso são os demos, são os espíritos designados, que tem vários na Terra, que estão usando vocês e o mundo todo, né? E assim as pessoas, e principalmente aqueles que falam que é demônio, que é coisa ruim, eles adoram. São só os piores que chegam ali próximo. Quando você só fala desse âmbito, né, de achar que a vida de fulana, o demônio está agindo na casa dela, ele está agindo na tua casa, está falando isso. Então, quando a gente respeita primeiro a espiritualidade, a gente começa a ter o respeito dela também. E João do Rio, cara, é uma das melhores leituras que eu posso dizer de um cara que pegou a informação sobre todas as religiões, né? E diante de todas essas religiões que ele passou, em uma das entrevistas fizeram algum pão mágico, fizeram alguma coisa para ele, que ele morreu dentro do táxi. Imagina,
Por quê? Porque já sabia que ele publicava aquilo nos jornais. Agora, a leitura dele, né, a explicação, né, o detalhe, a abertura, para você ver, ó, independente do que você continue exercendo, se você fizer uma boa reputação, fizer um bom caminho, a questão espiritual ela vai te ajudar, independente se tu esteja na casa ou não, né? Se tu estiver fazendo uma boa representação a eles, eles vão continuar te abençoando, eles vão continuar te dando matéria para que tu venha fazer e que tu venha alertar as outras pessoas do que está acontecendo. E é isso que eu também, diante da leitura que eu aprendi com ele, eu tento passar diante do meu aprendizado. Poxa, quantas vezes, noite, chorando, em cima da cama, botava algodão no ouvido, não adiantava nada. Eu tive colegas que foram internados anos e anos dentro da casa reabilitação, e hoje tem clínicas de ajuda que já teve cura de outras pessoas só pelo magnetismo, pelo passo. Teve gente que foi curada de câncer, né? Mas tem pessoas que a gente não consegue ajudar de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, as pessoas que estão tão mal, elas falam tão mal da gente que elas não conseguem chegar perto da gente. Elas são, nem a falsidade delas chega mais ser como antes. Elas se isolam do nosso, ela vira inimigo de verdade. Essas são as pessoas que se afastam da casa de oração e falam mal delas, né? Assim são os casos que acontecem na nossa vida também, não são só casas, e assim é vice-versa, né? Tem pessoas que não vão jamais, eu acho que por não desejar perder o que tem, acessar com a abertura da mão, do caminho para que você venha caminhar, porque ela acha que você vai querer tirar ela do seu lugar. E eu tentei esconder o meu conhecimento o máximo possível, né? Porque isso a gente vê que nem mesmo dentro das casas de orações tem pessoas que não querem perder o seu cargo, né? E são colocadas também em aprovações. Eu não desejo, com toda sinceridade, eu não desejo voltar o Sepsia, não pelo local, sei que eu tenho muito respeito, mas eu não voltaria no Sepsia pela a questão dos mentores, de algum deles, que da forma que eu fui tratado, eu também não tenho nenhum tipo de apreço e valor, mas hoje eu reconheço o meu valor e agradeço ao espírito daquela casa, porque eles me acolheram e continuaram comigo a trabalhar, né, e terminar o que eu comecei. Na verdade, terminar um ciclo e começar um novo, porque chegar até aqui, falar 1 hora sem ter assunto, né, é mostrar que a gente tem superioridade divina, que a gente tem o compromisso com a espiritualidade, e ela está trabalhando com a gente. Eu vou encontrar uma casa onde eu possa concretizar tanto meu diploma, assim como eu vou conseguir um emprego que seja de carteira assinada, né? Cheguei até aqui não foi em vão, foi para poder ter, eu me escondi para ter esse conhecimento e se preparar para o mundo de hoje, porque a tecnologia ela avançou e a geração X ela ficou para trás. Ela não tem mais nenhum direito, por mim, eles não teriam mais nenhum direito de voto ou de exercer os nossos direitos, porque eles já tiraram a metade deles, né? Então tá na hora da gente acordar e não deixar mais essas pessoas tacarem a mão na nossa vida.
Se a gente fizer isso dentro de casa, já é um bom começo, né? Para que chegue lá no plenário e a gente tire o resto dos veacos. Porque só assim, mostrando a nossa evolução, mostrando que a gente está preparado para debater e resolver problemas, pode ser com essa juventude que está dizendo ser velha, mas que está sendo falsa, né? E está vivendo como um veaco também, ou pode ser os nossos pais, que são ignorantes e não aceitam a nossa evolução, e aí tentam botar a gente para trás. Mas na realidade a gente dá aquele cotoco bem grande para vocês que tentam derrubar a gente. E eu estou preparado para o mundo. E agora eu não tenho mais por que ter medo. Eu sou um homem de verdade e estou aqui para cumprir com meus deveres. Pois é isso, minha gente. Finalizando da forma correta, né? Eu fiz hoje um conhecimento diferente e fica meu apreço, o meu conhecimento, gratidão. Vai ter novidade por aí, viu? A questão da espiritualidade, ela nunca deixa de agir. Eu vou chegar num canto que eu vou demonstrar para vocês o tamanho do vale que eu vou ter que andar. Pois é isso, galera. Fica em paz.